Mesa aqui da Câmara Municipal para compor a mesa. Informo que essa audiência pública é para a discussão do projeto de lei 52 de 2014, de autoria do Executivo, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município de Águas da Prata para o exercício 2015 e dá outras providências. Em atenção ao disposto no nosso regimento interno e ao parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Informa ainda que o projeto das diretrizes foi encaminhado pelo Executivo e que essa audiência tem por objetivo discutir a proposta e também as emendas apresentadas. Tendo convidado o senhor Cornélio e o presidente da comissão, o vereador Dezinho, se o tempo não for suficiente para a explanação, será prorrogado e o mesmo não poderá ser aparteado de acordo com o artigo 123, parágrafo 2 do regimento interno. Os vereadores poderão interpelar o convidado fiscal pelo mesmo prazo através de inscrições ou através de formulário para elaboração de perguntas. Lembrando a todos que está sendo transmitido via internet e qualquer um da população que quiser participar é só mandar suas perguntas que a gente, por intermédio, a gente passa para o expositor. Boa noite, Cornélio. Boa noite aos vereadores. Presta atenção para ele enquanto isso daí. Não, Deus não. Ok. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, munícipes também aqui de Águas da Prata. Eu fui convidado aqui para dar uma explanação sobre o projeto de lei, né, da LDO, né? E essa lei, ela estabelece as diretrizes, né, na elaboração da lei orçamentária do município, né, de Águas da Prata para o exercício 2015, né? E, na verdade, aqui vou passar, né, o projeto de lei para dar a gente dar uma olhada nos artigos do projeto de lei, né, encaminhado, onde estabelece as diretrizes. Depois a gente dá uma passada rápida nas estimativas da receita e das despesas, né, que compõem a LDO. Né. Então, aqui em cima, lá, né, no preâmbulo, aí esta lei orienta a elaboração da lei orçamentária para 2015, né, dispõe sobre as alterações na legislação tributária, né. Então, quer dizer, essa lei, na verdade, em cima da lei complementar, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, a Lei 4.320, ela estabelece as diretrizes dentro das categorias econômicas da Receita, né? Aí ela tem as metas de resultados fiscais do exercício, né? Avaliação do cumprimento das metas, né? As metas atuais, evolução do patrimônio líquido, origem e aplicação de recurso obtido, né, se tiver com alienação de ativos, as receitas e as despesas previdenciárias do RPPS, a projeção atuarial, estimativa e compensação, né, no caso, se tiver alguma renúncia de receita, né, e margem das despesas obrigatórias de caráter continuado. Então, só para vocês, né, ter uma coisa, porque eu vejo assim, o projeto de lei, né, uma lei orçamentária, os anexos fazem parte, mas a lei, né, o projeto de lei em si é onde estabelece todas as diretrizes do orçamento, né. Só para vocês terem uma ideia. Então aqui, né, a Câmara Municipal elaborar a sua proposta orçamentária, né, e remeterá ao Executivo até o 31 de agosto de 2014. Então está dizendo para a Câmara fazer, né, que for a proposta dela encaminhar, né, para ser
feita por orçamento, né? Mas tem alguma coisa que a gente possa discutir, eu vou falando, às vezes se tiver alguma pergunta, alguma coisa. São vedados aos ordenadores da despesa, né, quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem suficiente disponibilidade de dotação orçamentária, né, quer dizer, a prefeitura jamais vai pagar uma coisa ou empenhar se não tiver uma dotação orçamentária, né, quer dizer, tudo, né, dentro das secretarias que são depois fixadas através do orçamento, né. Está no artigo 7? Está acompanhando mais ou menos? Não sei se tiver muito de perto, qualquer coisa, você me dá uma alô. Que é extenso, né? É bastante, então eu pego mais os itens, né? Que dá, né, um ênfase mesmo, né? Você vê que integrarão a programação financeira, as transferências financeiras do Tesouro Nacional para o órgão da administração direta e deste para o Tesouro Nacional, né? O reparto de recursos financeiros do Executivo, né, fará parte da programação financeira do cronograma, de que trata este artigo, devendo ocorrer na forma de do-10 a serem pagos até o dia 20 de cada mês. Então, a Câmara manda o orçamento para a Prefeitura, né, divide em 12 e depois, até o dia 20 de cada mês, a Prefeitura tem que repassar o valor do do-10 à Câmara Municipal, né. No artigo 11, né, o parágrafo 2º, né, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo para as providências desde correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho e movimentação financeira, acompanhado de devido memória de cálculo. Isso aqui é por que funciona? Nesse caso, ocorrer alguma, vamos dizer que a expectativa nossa de receita, né, acabar de uma forma caindo, comprometer alguma coisa, quer dizer, aí tanto a Prefeitura como a Câmara terá que ter uma limitação de despesa, né? Por enquanto a gente nem tem usado essa parte, né? Na ocorrência de calamidade pública serão dispensados a obtenção dos resultados fiscais programados, né, e a limitação de empenho enquanto perdurar a situação. No caso de uma calamidade, aí não tem como, né, livre para poder, pelo menos, socorrer e fazer. Aí os aumentos de despesas que trata esse artigo poderão ocorrer se houver, né, prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas pessoal e os acréscimos nela decorrentes. Uma lei específica para as hipóteses previstas no inciso 1 do CASP. Né? Nesse caso, tiver algum problema, tem que ter uma lei específica, né? E no caso do Poder Legislativo, né, a observância é em cima do artigo 29 da Constituição Federal. Aí, na hipótese de ser atingido o limite prudencial que trata o artigo 22 da Lei Complementar número 101, né, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, aí o município, por exemplo, se atingir 95% de 54%, que dá na faixa, acho que de 50 e 30, se não me engano, 52, 30, aí ele tem que reavaliar também a parte de hora extra, as despesas com o pessoal para ver, né? Tem que diminuir, né, para sair fora dela, né? Então, o artigo 16. Concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, só será promovido ser atendidas as exigências do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e após publicados os elementos de trato dos artigos incisos 1 e 2. Aí, no caso, se houver a prefeitura soltar algum benefício, né, que ocasione renúncia de receita, porque às vezes tem misturado um pouco, por exemplo, com essa parte do refis lá, que a prefeitura só, na verdade, vai diminuir os juros, né? Mesmo assim, eu estou fazendo um levantamento que não deu tempo de terminar, fazendo um impacto orçamentário para ver se, né, no que pode representar. Mas quando é juros e multas, né, então, quer dizer, na verdade, não é o principal que a prefeitura vai estar
fazendo a renúncia. Não é a mesma coisa, né? Você tem... Como eu estava voltando, né, a parte da renúncia, né, quando ocorre, por exemplo, se for fazer a renúncia, tirando um imposto predial de alguma coisa ou algum outro tributo, né, aí sim é considerado renúncia de receita e tem que fazer, por exemplo, você vai tirar daqui, você vai ter que criar alguma coisa, ou diminuir despesa, ou aumentar a receita para poder compensar a perda daquele tributo, do imposto, que você está dando um incentivo, alguma coisa desse tipo. E no caso da multa e juro, aí já não entra, porque na verdade você não está mexendo no tributo, você está dando um incentivo para que eles paguem e acertem essa parte do IPTU da prefeitura. Com licença, não pode ir. Deixa eu só terminar. E aí volta. E no artigo 18 também, fica o executivo autorizado a efetuar durante esse 2015, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária para 2015 e em créditos adicionais, mantida a estrutura programática expressa por categoria de programação. Esse artigo até entrou agora, porque a gente estava colocando no orçamento, e o próprio tribunal estava orientando os municípios que coloquem na lei diretriz, não no orçamento. Então foi aonde incluiu o artigo 18. A parte da receita é isso daí, né, da lei. Passar agora para o vereador Luiz César Zarias Procópio, presidente da comissão, Teodoro, para fazer uso da palavra agora e presidente aí da comissão. Senhor presidente, nobres vereadores, queridos amigos visitantes e os internautas também, uma boa noite. Senhor Cornélio, com relação ao PPA, que nós colocamos no PPA um valor estimado de 60 mil para aquisição de terreno. Foi meio simbólico, porque nós não tínhamos nem noção. E como não entrou no orçamento de 2014, porque foi votada o PPA antes, né, a LDO. Né? Não foi colocado na LDO e nem no orçamento, consequentemente, né? Porque o orçamento agora, nós vamos votar na LDO, então eu queria colocar essa emenda, uma emenda, para ser colocada na LDO referente à ação que consta no PPA para a aquisição de um terreno para a construção do prédio do Legislativo. Né? Queria ver com o senhor a possibilidade de fazer isso, constar na LDO, para depois, na elaboração da lei... Porque lei orçamentária? É possível, sim, porque no PPA já está constando, né, a gente criou uma ação na época, né, para aquisição do terreno para a Câmara, né? Só que, como tinha feito o orçamento, e a gente tem que determinar um valor, e na época não, se não me engano, no ano passado, nesse ano não estava o valor da aquisição do terreno, né? No orçamento não, tá? Mas é possível colocar assim, a gente pode fazer a emenda, né? Porque dentro das ações da Câmara, se não me engano, tem a manutenção da atividade legislativa, né? Tem o serviço da dívida, ampliação e reforma do prédio, construção de um prédio, né? Aquisição de equipamentos, auxílio de alimentação. É possível que possa incluir, sim, a gente usa até a ação criada já no PPA. Eu pedi permissão para todos os vereadores e aproveitar
tem um conselho rural, se autoriza eles chegarem até aqui na mesa e ocuparem os lugares, pode ser? Todos de acordo aí? Podemos, presidente? Pode? Eu quero convidar aqui, Grilo, para vir aqui o Vidal e tal, e aí já tem, eles querem fazer algum questionamento e já tem um microfone aí. Faça favor, Grilo, vem conosco aqui também, aí fica mais um debate, né? Se quiser usar a tribuna também. Ele tinha passado um documento aí, é importante que eles passem para o Cornélio. Às vezes começa a gostar do lugar, do lugar da mesa. No meu interesse, E na próxima, quem sabe, como tá com cidadão. vocês. O Cornélio, então, isso é possível, né? É possível. Então, Pode ser apresentada a emenda, né, e vai ser A 31 incluído. de outubro, até 31 de agosto. Não, agora, se for incluir na LDO, já manda agora, né? Manda agora. Aí já manda a emenda, eu já incluo, já Vai faço a incluir alteração. agora, depois que vai Depois, para a Aí, votação. aí no orçamento, aí a gente cria um valor, Um valor. nem que for simbólico, e já deixa também, né, dentro da dotação da Câmara já criado. É porque, na verdade, quando foi criado o PPA com a outra emenda, já foi criada a ação. Quer dizer, a ação já está criada. E agora só basta, como é valor, aí vou ter só, vamos dizer, tirar, né, fazer o remanejamento, tirar um valor simbólico dali e jogar aqui. Mas isso para efeito de não mexer, para não mexer no valor que está da LDO. No orçamento, o que vai acontecer? A gente cria, né, o valor, a dotação orçamentária propriamente dita, e coloca já um valor também, ou esse valor que for, um valor maior, aí não tem problema nenhum. Tá ótimo. Referente a essa dúvida também. Boa noite a todos. No PPA já tem essa emenda, né, Cornélio? Tem. Todo ano vai precisar incluir ela na dotação orçamentária? Não, a partir do momento que incluir uma vez, aí não. Ao menos assim, que a Câmara, um exemplo, chega o ano que vem, depois que você comprou o terreno, né, de repente você não vai precisar, né, utilizar mais. Aí, mas quando a Câmara mandar a proposta dela orçamentária, já pode excluir esse, Certo. né? Depois agora, como não comprou ainda, pode incluir, deixa incluído. Enquanto não comprar, fica incluído. Continua, tá. Continua. Então todas as emendas ao PPA continuam valendo durante os 4 anos, Sim, né? sim. Tá, então não vai precisar fazer emenda novamente. Não. Tá ok, então, obrigado. eu estou satisfeito. Se quiser passar a palavra. Poder fazer o uso da palavra. sim. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural tem se deparado com algumas dificuldades para realizar seu trabalho. Dentre essas dificuldades, trata-se de dotação orçamentária para que se possa alugar veículos para levar o produtor rural para exposições, feiras agrícolas, etc. Com isso, o que se quer é propiciar a condição para que o produtor rural possa ter contato com novas tecnologias e assim fazer jus ao nome, Conselho Municipal de Desenvolvimento. Nós nos deparamos com essa dificuldade. Gostaríamos de saber se nesses itens de orçamento tem alguma parte que contempla isso. Essa é uma pergunta. Segunda pergunta: como acessar a essa dotação? Nós encontramos sérias dificuldades. Hoje está fazendo por volta de 60 dias que o Conselho fez um documento ao Poder Executivo perguntando sobre isso e até o presente momento ainda não temos resposta. Terceira pergunta: gostaríamos que o Cornélio explicasse o item 5004 da lei, debulhasse ele para que o cidadão comum possa compreender. E também explicar o item 6001 para que a gente possa compreender o que está contido dentro disso daí. 5004, qualquer 6001? Isso, 6001.
Esse aqui, ó. Bom, vamos lá. A primeira pergunta, quanto à manutenção, né, do conselho, né, eu acho que, não sei se foi passado ainda para os senhores, mas faz uma questão, acho que de uns 10 dias atrás, tá, houve um questionamento, né, da minha parte, para mim fazer uma explicação, tá, quanto ao respeito do item, porque consta, né, dentro do orçamento, né, a manutenção do Conselho de Desenvolvimento Rural. Tá? Existe dotações orçamentárias, tá, que, se não me engano, é a material de consumo, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, e equipamentos de material permanente. Tá? O que eu respondi, tá, que foi passado, não sei se não foi passado nada para os senhores ainda. Até o presente momento não temos essa resposta por escrito. Tá, tudo bem. Mas aí eu vejo amanhã até na secretaria com a Valquíria. Porque... Então, onde diz aí que acesso, pode-se usar a verba para terceiros, o que seria isso? Então, que eu ia passar... No caso de se alugar um veículo para levar o pessoal a exposições, estaria contemplado dentro desse item? Sim. Estaria. Sim. Então, porque dentro dessa que eu fiz é o seguinte, eu discriminei, vamos dizer, material de consumo. O que se pode ser gasto com material de consumo. Tá? Vamos dizer, material de consumo. Todo tipo de material de limpeza, sim, certo? Sim. Né, coisa, é claro, que vai, por exemplo, a sala, o conselho tem uma sala lá, quer dizer, vai ter a manutenção. Sim. Quando precisar de material, a dotação de material de consumo seria para a compra desses materiais. Outro serviço de terceiros, o que é? É tudo que envolver, vamos dizer um exemplo, viagem, tá? Um exemplo, vai alugar uma van, um exemplo. Cabe essa despesa para ser empenhada dentro, tá? Energia elétrica, água, telefone, tá? Tudo serviços, né, que às vezes a pessoa jurídica, né, presta um serviço para o poder público. Certo? Então, só uma explicaçãozinha. O Conselho de Desenvolvimento Rural foi feito por volta na época do governo Covas, com solicitação dele, tem aqui a lei, e lá ele sugeria às prefeituras que criasse o Conselho Rural de Desenvolvimento Rural para trabalhar junto com a CAT. Portanto, o Conselho de Desenvolvimento Rural é um entendimento entre o Estado e a Prefeitura, não é invenção. É entre o Estado e a Prefeitura e tem lei para isso daí. E o que o Conselho vem pedindo é justamente ter condições de realmente prestar um bom serviço ao produtor rural. É só isso. Nós não temos bandeira política, partidária, de forma nenhuma. O que nós somos é cidadãos que gostaríamos de que houvesse realmente o desenvolvimento rural. Não, perfeito, Sr. Vidal. Inclusive, né, eu vou dizer da minha parte, porque, na verdade, né, quando foi elaborada a peça orçamentária, quer dizer, a gente já teve o cuidado de criar, vamos dizer, o Conselho de Desenvolvimento Rural e deixar essa dotação, certo? Para esse fim. Agora, um exemplo, como vai ser gasta essa verba, de que forma que vai ser gasta, né? Agora aí precisaria, né, não sei como que chega, né, como que vai ser distribuído, certo? As despesas para esse fim, tá? Que eu posso dizer que o senhor que dentro daquilo que está na lei orçamentária, né, eu fiz uma discriminação, né, e passei do que pode ser dentro do material de consumo, dentro do serviço de terceiros e no equipamento material permanente. Porque de repente, monta-se uma sala do conselho, precisa comprar um computador. Quer dizer, equipamento material permanente é para que seja adquirido alguma coisa. Né? É claro que aí, eu não sei, o Vidal, aí, o que foge um pouco de mim, por exemplo, como a regulamentação disso daí, entendeu? Por exemplo, vai montar um conselho dentro da prefeitura, num pé da prefeitura, como que vai funcionar, o presidente, entendeu? Isso aí eu não me foge assim, porque, né, eu estou falando para você, a distribuição da despesa depois, tá? Eu não chego, porque, por exemplo,
a despesa chega para ser processada na contabilidade, quer dizer, já vem um exemplo, a pasta montada, entendeu? Uma justificativa, às vezes, apresentada do que gastou, para onde vai gastar, entendeu? A nota também a gente poder elaborar a nota de empenho, certo? Dentro desse assunto, tem algum prazo que a gente possa, quando você vai solicitar alguma coisa, tem algum prazo? Por exemplo, eu elaboro um pedido, onde lá eu menciono toda a justificativa, tal, etc. Feito isso, tem algum prazo para que vocês possam dar o parecer? Mas eu precisaria vir no departamento de compras, porque quem coordena essa parte, né, não é o departamento de compras da prefeitura. Eu falo isso porque vamos supor que a gente consiga levar o produtor rural para uma exposição e eu tenha que providenciar isso com uma certa antecedência. É essa antecedência que eu gostaria de saber o tamanho dela. Né? Ah, tá. É. Eu vou assim, por mim, que uns 10, 15 dias, Sim, 20 sim. dias, né, eu acho que dá. Tá bom. Né, dá para elaborar tranquilamente. Tá bom. Né? Tá. Agora, quanto àqueles dois, essas duas primeiras, tá respondido, senhor Vital? Estou satisfeito, Cornélio. Tá. Quanto ao item 5004, transporte coletivo, não é isso, né? 5004, tá. Esse programa, na verdade, é para atender o transporte coletivo dentro do município, tá? Gasto com combustível, né? Que utiliza o transporte coletivo, tá? E o 6001, que é agropecuária e agronegócio, né? Tá. Então aqui, já 72 mil. Aqui está toda a parte que envolve a Secretaria de Meio Ambiente, da Prefeitura, tá? Inclusive o Conselho, né, está dentro do, acho que faz parte, se não me engano, dentro da Secretaria de Meio Ambiente, tá? Sim. É o 6001 que o senhor me questionou. Isso, esse é o item que eu gostaria que você detalhasse um pouco mais. Deixa eu só ver onde está aqui. Pode ir, eu vou fazer só um esclarecimento, senhor Vidal. Eu participo também do Conselho de Meio Ambiente. Eu acredito que o conselho é um conselho municipal, né? Municipal. Tá. Aí no caso, é o que a gente está fazendo no Conselho do Meio Ambiente também. Fortalecer o regimento interno do conselho e prever no regimento a criação de um fundo. Aí, esse fundo vai ser vinculado ao conselho, né, vai direcionar alguns impostos, algum meio, né, alguns recursos para esse fundo, e aí o conselho ele pode fazer o uso dessa verba destinada ao fundo. Acredito que não pode sair de nenhuma pasta direto para o conselho. O próprio conselho, como é um órgão deliberativo, ele pode criar um fundo como se fosse uma conta do próprio conselho. E desse conselho, né, os integrantes eles destinam o uso desse recurso. É esse o caminho que a gente está, no meio ambiente, a gente está direcionando para isso, né, a criação de um fundo. Então, mas acontece que o Conselho Rural tem uma característica diferente. Ele foi criado por um entendimento entre o Estado e a Prefeitura. Haja vista que nas reuniões tem que ter a presença da CAT, que é o Estado, a CAT é o Estado, e uma pessoa da Prefeitura. No caso, tem participado a Alice. Embora a Alice envolvida mais com o meio ambiente do que com a agricultura, né? Mas ela é a representante. Sim. Agora, como existe, eu já sabia dessa informação do Cornélio, existe isso em orçamento. O que nós estamos querendo saber é como acessar isso, não se consegue. É uma caixa difícil de abrir. Eu venho pedindo isso aos vereadores, o Dezinho, por exemplo, pedi desde quando ele entrou na prefeitura, aqui na Câmara. E ninguém consegue abrir isso daí. O que está querendo é simplesmente, não é essa despesa toda que o Cornélio mencionou que a gente teria direito. Não quer isso. A gente quer coisas simples. Sim, simples. O pessoal, produtor rural aqui da região, eles têm interesse em participar
de umas 3 exposições. Uma é de Três Pontas, que acabou de acontecer, que é só sobre café. Uma é a AgriShow, que envolve todas as tecnologias. E mais uma outra que acontece lá em Agudos, onde envolve só o pequeno produtor. Aliás, Agudos, o pessoal de lá está mandando um convite, e eu pedi para que eles mandassem direto para o executivo, justamente porque a gente não tem conseguido transporte. Essa é uma exposição só para pequenos. Não entra maquinários sofisticados, são ideias para pequenos produtores. Tá. Então, como você vê, são 3 exposições. E está em orçamento aí R$ 12.500. Desses 12.500, tem 8.500 que é para uso em terceiros. E eu não consigo acessar isso. Certo. E as feiras vão acontecendo, o tempo vai passando. E eu como cidadão, eu gostaria de participar de conselho Funcionar. para produzir. É. Porque eu fui treinado para trabalhar. Sim. Por isso minha formação é técnica. Entendeu? Certo. Eu fui treinado para trabalhar. Me convidaram para fazer parte do conselho. Eu quero fazer alguma coisa. Eu acredito que não havendo fundo, né, que é o meio de ter verba para o conselho, especificamente o fundo próprio do conselho, teria que ser através da Secretaria, né, de Meio Ambiente e Agricultura. Ela está solicitando, né, nomeando as pessoas para estarem participando, o conselho escolhe, né, e acredito que não havendo fundo, através da secretaria, né? Eu acho que eu posso estar acrescentando, que é uma experiência que a gente está tendo no meio ambiente também, Mas né? você está certo. Tem que criar um fundo próprio, destinar algumas porcentagens de algum imposto, ou até mesmo da diretriz, né, no momento certo, e o conselho tem liberdade para trabalhar com o fundo próprio deles. Então é um trabalho interno do conselho. Então, entenda, o conselho não quer manipular valores. Não, sim. O conselho quer solicitar alugar algum ônibus, algum bens para uso, coisa assim. Ele não quer manipular valores. Não é essa a intenção do conselho, em hipótese nenhuma, entendeu? Eu acho que é excelente a possibilidade de um conselho, né, formado por tanto representante do poder público quanto sociedade civil, ter um fundo para poder direcionar, né, dentro do que é deliberado dentro do conselho. A gente tem percebido que os conselhos, não só o rural, como o de meio ambiente, o da criança e do adolescente, da saúde, estão avançando, né, estão de frente com os problemas e com as soluções também. Então, é como se fosse uma câmara, são vários representantes e eles deliberam sobre o fundo. Não é manipulação, é um direito. Se o conselho é popular, ele tem que ter um direito a um fundo, mas é um trabalho do próprio conselho. Os conselheiros têm que trabalhar na pesquisa, no estudo, para poder estar criando esse fundo. A gente está com esse problema também. Fizemos o regimento prevê o fundo, né? Aí os trâmites para a criação do fundo é que vai pegar um pouquinho. Talvez a gente vai precisar ver com o jurídico quais são os meios, mas esse, pelo que eu conheço, acredito que seja isso, espero ter acrescentado. Mas acho que você está correto com essa explicação tua, meu Fabinho. Porque eu até estou olhando aqui agora na parte do conselho, realmente a unidade responsável dele é a Secretaria de Meio Ambiente, por enquanto, né? A Secretaria né? Ele está vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, né, o conselho. Quer dizer, qualquer tipo, às vezes, eu penso, por exemplo, vamos dizer, se organizar alguma coisa, teria que vir na Secretaria de Meio Ambiente, porque lá que é a pessoa responsável que teria que né, fazer o pedido, analisar ali, né, tá? Assim, igual o Fabinho falou, né, enquanto não existe o fundo, né? Porque depois que existir o fundo, aí ele vai desvincular um pouco da Secretaria, né? Ele vai desvincular, entendeu? Porque por enquanto o conselho está vinculado na Secretaria. É igual o senhor estava me questionando uma parte, né, o 6001, né, agropecuária do negócio. Aí vem, né, dentro das ações, né, implantação de recinto de comercialização, aquisição de equipamentos para beneficiamento agrícola, assistência aos produtores agrícolas, incentivo ao turismo rural, desenvolvimento do cooperativismo e associativismo rural e manutenção do Conselho de Desenvolvimento Rural.
Tá? Isso é o que compõe 6001. Tá bom. Tá? Só que o que acontece? Ele está vinculado dentro da secretaria, certo? Ele está vinculado, porque hoje, por exemplo, as secretarias que, igual o Fabinho está falando, só para pegar o gancho deles, ele falou do fundo. Quando o fundo, né, ele cria, né, uma dotação própria dele, quer dizer, um exemplo, o próprio presidente do fundo vai ser um dos responsáveis pelas despesas que o fundo tiver, entendeu? Por exemplo, criou o fundo do desenvolvimento rural, lá quem que é? O Subidal. O Subidal, ele vai ter o fundo, né, que vai ter a manutenção, e quem vai ser o presidente e o responsável vai ser o senhor, certo? Quer dizer, as despesas decorrentes do fundo, Não, será eu tenho autorizado. experiência nisso aí. Quando na ativa, eu fazia isso. Eu gastava 1/12 do que a empresa colocava à minha disposição para custear as coisas. Isso eu já tenho experiência. Tá bom? Tá tudo bem? Entendeu? Ok, estou satisfeito, Cornélio. Vamos ver a coisa realmente virar e ir para a prática. Né? Tá certo. Eu passo a palavra ao vereador, poder fazer uso. Peço a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres edis. Boa noite, Cornélio. Obrigado pela presença. Boa noite a todos que estão nos assistindo, os internautas. Eu tenho algumas dúvidas e eu gostaria de dissipá-las nesse momento. A respeito, né, do item 5.003, 5.004, que é infraestrutura de transporte e serviços complementares e de transporte coletivo. É sabido, né, que tanto eu como outros vereadores já pedimos por várias vezes o transporte público para a nossa cidade, que já passou da hora de ter, né, que atenda os nossos bairros aqui no centro, e sempre não tem resposta positiva quanto a isso. Eu queria saber se esse item estaria dentro disso, ou se nós temos que fazer algum tipo de emenda para que a gente possa conquistar isso para a nossa cidade, que há tanto pede e até hoje nós não temos. Bom, na parte, né, de orçamento, tá? Eu acredito que talvez, não sei se vai ter algumas despesas, por exemplo, que o município tenha com esse tipo de transporte, porque quando você cria um transporte, né, público, quer dizer, é claro que o município vai ter que ter uma lei para fazer a licitação, né, para ver uma empresa para fazer esse tipo de transporte, né? Eu acredito que não tenha, o município em si não tenha despesa nenhuma. Não, ou ele colocar o próprio ônibus, né? Bom, também. Sim, né? Aí poderia, né, não sei, de repente, ver... Porque como, né, no meu ver, não sei se estou falando besteira, mas como a nossa cidade é pequena, de repente não há interesses, né, por empresas para colocar aqui uma circular, porque talvez não geraria lucro suficiente para que ela quisesse participar de uma licitação desse tipo. Então, talvez seria mais cabível a prefeitura comprar, né, adquirir um ônibus, né, e colocar apenas em alguns horários, para pelo menos suprir uma necessidade dos moradores, né, irem até um mercado, irem até o médico e poderem voltar, né, ter essa comodidade. Então, eu gostaria de saber se para que a própria cidade tivesse uma circular, se seria dentro desses dois itens ou teria que se criar alguma coisa dentro do... Eu não vejo, assim, a necessidade de criar, não, porque já tem que estar criado, tá? Né? Agora, de repente, o que poderia haver é fazer um estudo, né, sei lá, elaborar um estudo para ver né, os horários de pico, como, né, onde mais está precisando, né, isso aí. Porque a parte de orçamento, acho que, né, o que de repente for adquirir um ônibus, poderia colocar já existe a dotação orçamentária, quer dizer, só no orçamento consignar um valor maior para aquisição de um ônibus, se for o caso, ou se o ônibus que tem aqui também daria para poder fazer esse tipo também de... Né, porque tem um ônibus aí que é novo,
né? De repente nem precisaria um outro ônibus. Colocaria mesmo ônibus. ele. Tá, mas dotação... Posso tentar responder? Vereadora, que há necessidade premente, isso existe. Nós já fizemos requerimento para isso, só que o orçamento, quem executa é o prefeito. Então precisa de vontade política do prefeito de querer esse transporte municipal. Se ele não quiser, não vai ocorrer nunca. Um outro questionamento quando você colocou, explanou a respeito, né, de imposto, né, como é que está? Porque eu até pedi, né, para que o prefeito novamente colocasse o refis em prática, né? Já foi colocado esse ano novamente? Ele está criando, ainda não? Não, ainda não foi criado, ainda não. Mas até está comigo que eu estou fazendo um levantamento, né, de impacto para ver o que iria arrecadar, o que não vai arrecadar, o que poderia pagar, o que não pagar. E esses meses aí eu estou atarefado com umas outras coisas, então está em segundo plano, entendeu? Quer dizer, mas estou montando, tá? Acredito que mais uns 10, 15 dias, pelo menos passarei esse estudo, né, para a Secretaria da Prefeitura, para pelo menos a minha parte estar regularizada. Porque é tão importante, né, isso. E eu tenho mais um questionamento a respeito da cesta básica, né, que no orçamento nós colocamos lá para os aposentados. E aí eu recebi uma resposta que a cesta básica seria em torno de R$60 a R$65, e como para as pessoas que estão na ativa o auxílio alimentação seria de 40, não poderia ser feito isso, porque o valor seria maior dos aposentados, de quem está fora da ativa. Então, o meu questionamento é o seguinte, dentro da LDO, nós poderíamos colocar, em vez do termo cesta básica, vale alimentação, para as pessoas que são inativas, para os aposentados, ou, se não puder, em que item nós poderíamos fazer a mudança para que então suba o valor do vale alimentação. Em vez de ser 40, R$65, que aí daria para pagar tudo. Não teria-se desculpa para isso. Porque hoje os aposentados sofrem muito. Porque, infelizmente, com o passar dos anos, Cornélio, a aposentadoria, né, o valor vai diminuindo. Não tem um reajuste, né? E então a gente, assim, vejo uma grande necessidade deles realmente poderem ter esse auxílio, seja dado como nome de cesta básica, ou seja dado como nome de auxílio alimentação, mas de alguma forma eu gostaria de ver a possibilidade na LDO de estar constando isso, para que a gente amarrasse, para que não tivesse desculpas daqui para frente. Dentro até do próprio orçamento que está esse ano, já existe uma dotação consignada, né, para despesas lá dos inativos e pensionistas, tá? Já foi criado e está lá. Agora, o que foi questionado até o jurídico, nós tivemos uma reunião, conversamos para ter uma ideia da forma legal de poder estar distribuindo isso daí para os inativos e pensionistas. Porque qualquer coisa que você criasse, né, por exemplo, você vai criar uma cesta básica só para os inativos, parece que não poderia, tá? Isso daí ficou, quer dizer, da minha parte, né, do orçamento, tá, o que ficou para ser discutido, dar uma olhada, e foi essa parte aí de como fazer essa distribuição, tá? Isso daí que eu não sei, depois eu não vi a então, resposta porque do político, nós, né? inclusive, eu que fiz o pedido disso, o que me estranha é que, assim, a gente tentou, naquele momento, acertar o termo, né? Agora, o que eu recebi do jurídico aqui da prefeitura é que não é nem o termo que está ocasionando problema, que seria o valor. Então, que se for o valor, então que a gente aumente o vale alimentação. Em vez de 40 para os ativos, passa a ser 60, que é o valor mínimo de uma cesta básica. Pelo menos é o que estão colocando aqui, né?
Porque o que eles estão, assim, justificando é que a cesta básica dos aposentados não foi dada, porque lá no nosso orçamento, nós colocamos o nome cesta básica e eles foram fazer uma cotação e a cesta básica, o valor mínimo era R$60. E que no orçamento a gente tinha colocado como vale alimentação o valor de R$40, em que é um valor menor. Então, que uma pessoa que está nativa, pelo menos é a justificativa do jurídico, não pode receber menos do que uma pessoa que está do que uma pessoa que não está, né, que está aposentada. Então, nós temos que rever isso, passar todo mundo para R$60, e aí pode ser dada tanto a cesta básica como... Agora, a minha pergunta é essa, temos que passar na LDO ou isso eu tenho que fazer na dotação orçamentária? Não, poderia ser mudado acho que na dotação orçamentária. Já aqui tem... não precisa, aí está tudo certo. Não, acho que não ok, tem, tá? Tá certo. Muito obrigada, Cornélio. Mais alguém quer fazer uso? Eu quero só dizer à nobre vereadora que na época que nós colocamos o valor, nós pedimos 120. Acontece que, pelo estudo que o senhor Cornélio fez, não era possível isso. E o sindicato achou um consenso que 40, junto com o senhor Cornélio, que seria o valor ideal para a dotação orçamentária. Não seria o valor ideal da cesta alimentação. Só que não poderia extrapolar os 40 de imediato, porque estava comprometido. Por isso. Agora, não se consegue, com uma simples canetada, mudar para 60. Fazem 2, 3 meses que foi criado. Eu acredito que não. Se passou por um estudo, não é tão fácil assim, vamos mudar para 60, vamos mudar para 80. Não é bem assim. O ano que vem, as coisas vão mudar, vamos ver a nossa receita, vamos ver a previsão da receita, para depois sentar numa mesma negociação, vamos subir ao dobro, vamos passar para 80. É dessa forma que conduz as coisas, não é numa canetada assim, só. Não, nobre colega, não estou falando que é para ser canetada. Se precisar, Cornélio, de um estudo junto com o sindicato, junto com você, a gente vai fazer. Não, claro. Ninguém quer passar com a carroça em cima dos bois, mas o que a gente quer é achar uma solução para que ambos recebam e sejam contemplados com esse auxílio que é tão importante para todo mundo. Porque, na verdade, né, quando foi, né, foi no começo desse ano que foi tratado para poder o aumento e esse auxílio, porque o auxílio é auxílio alimentação, na verdade, né, não tinha, e era um pedido do sindicato. Só que a gente foi ver no auxílio alimentação, quer dizer, o que é esse auxílio alimentação? Seria para os ativos, quer dizer, os inativos não teria esse auxílio de alimentação. Quer dizer, foi criado, né, aquela outra, a cesta básica. Depois o que foi, que o jurídico passou também, falou, peraí, como que vai dar uma cesta básica para os inativos? Quer dizer, aí os ativos vai falar, não, a cesta básica é uma outra coisa que criou. Tá? Quer dizer, eles vão ter direito também. Tá? O que ficou na época, né, foi questionado, foi dizer, e o valor, quer dizer, a gente fez um levantamento, ó, o pedido do sindicato era 120. A gente não tinha condições de imediato de atender os 120. Né? Houve uma reunião até, inclusive, com o sindicato, a gente chegou num acordo com o aumento, né, que ia dar, junto com o auxílio alimentação também. Né? Para poder, mas o ano que vem ficou de se sentar e se estudar de novo, para ver um aumento, não sei, de repente a gente precisa ver um estudo da receita, né, ver como que vai estar a aplicação de pessoal, tudo isso daí vai influir bastante. Esse ano mesmo, vocês têm uma ideia, a gente teve problema no ICMS, a gente teve uma queda, tinha aquela Perseverine lá da Cascata, ela fechou em 2011 ou 2012, só que refletiu agora, tá? Refletiu agora no ICM, o ICM caiu consideravelmente. Então, quer dizer, está tendo que readequar a despesa, né, controlar mais, verificar mais os gastos públicos da prefeitura, para quê? Para poder chegar lá na frente, né, no final do ano, não ter um déficit orçamentário, quer dizer, depois poder dar uma verificada no ano que vem, chega e vai ter que estudar, né, tanto a parte do auxílio
sindicato possa querer cobrar, aumentar alguma coisa, como aumento da despesa também. Porque o que eu quero que deixe bem claro é que a resposta que eu tive da parte jurídica não foi assim. Nós não temos o orçamento para pagar. Não foi isso que eles falaram. Nós não podemos pagar a cesta básica porque nós não temos o dinheiro, porque inclusive nós deixamos na lei orçamentária a verba para isso. Tinha verba. O que eles falaram é que nós não podemos dar porque o valor é 65 e o vale alimentação é 40, então não pode ser maior. Então, o que eu estou querendo sentar com você, Cornélio, com o sindicato, para a gente tentar ver, é se a gente pode mudar a nomenclatura. Então, em vez de dar cesta básica para os aposentados, a gente pode chamar isso também de um auxílio alimentação, para a gente chegar num consenso, né, para tentar suprir essa necessidade. Obrigada, viu, Cornélio? Só quero complementar, isso aqui é uma audiência pública, né? Eu acho que todos os setores da sociedade deveriam estar aqui. O sindicato deveria estar representando, a própria prefeitura, o jurídico da prefeitura tinha que ter mandado um representante, e nós conseguimos conversar, o executivo com o legislativo, né, Cornélio? Eu acho que isso aí que cabe emenda, pode fazer emenda, não pode? Mas tem que ter previamente o estudo orçamentário, se pode pagar, tem que ter um estudo legal, né, jurídico disso, se é legal pagar, e depois disso tudo, precisa da boa vontade política do prefeito, se ele quer pagar, né? Então, eu acho que deveria ser melhor representado, tá com mais gente aqui, porque é um tema que interessa a nossa vida, a vida do município amanhã, e realmente o desinteresse é notório, né? Então, isso é tão importante e devia estar todo mundo envolvido, né? Agora, a gente, porque precisa do Cornélio, graças à disposição do Cornélio, ele está sempre aqui, Sempre. né? Mas nós precisávamos ter um sindicato aqui, a gente precisava ter o jurídico daqui, e para ter essa conversa mais ampla, né? E eu acho que cabe nós fazermos uma emenda, mas isso é um começo, né? Obrigado aí pela parte. Mais alguém queira fazer uso? Senhor presidente, né? Não. Eu só quero fazer mais um questionamento. Ainda está limitado em 15% para transferência de recursos de uma dotação a 10%, né? Dotação para outra, assim, você pode transferir legalmente até 10%, né? Tá. Eu quero agradecer também a presença de todos, dos vereadores que aqui estão, dos amigos nossos que estão aqui, que é do Conselho Agrícola, e a presença do senhor Cornélio. Fico muito agradecido pela sua presença, os esclarecimentos que foi necessário, e, se for preciso, nós podemos até reunir novamente algum fato, alguma coisa que possa ainda melhorar. É como disse o nosso nobre presidente também, o Luiz, ele disse que precisa politizar mais a sociedade, as pessoas precisam participar mais. Aqui vai um puxão de orelha a todos, né? Já que nós somos representantes de vocês, qual o interesse de vocês ser representado por nós? Por que nós estamos aqui? Eu acho que cabe uma reflexão. Eu sei que hoje tem os meios, a internet, tem tudo isso, mas vocês não estão aqui para questionar. E o representante dos funcionários públicos? A Associação dos Funcionários Públicos? Tem que haver um interesse, já que nós estamos discutindo um assunto importante da vida deles. Então, fica meio vago. Depois, criticar é uma coisa, agora tem que participar. Tem que estar aqui sugerindo, usa a tribuna, faça, e a gente tenta entrar num consenso que nós estamos aqui hoje, amanhã não vamos estar. E a vida de vocês continua, na nossa cidade também. Obrigado. Eu passo ao presidente para o encerramento. Bom, quero agradecer a presença de todos, e dessa audiência pública será lavrada a ata que será anexada ao processo 221/2014.
e os integrantes da comissão irão apresentar parecer sobre o assunto. Agradeço a presença de todos, em especial ao senhor Cornélio Munhoz, que sempre esteve conosco aqui, quando o nosso convite, né? E informo que o projeto de lei de lei 52/2014, será para segunda discussão e segunda votação, agora na próxima sessão ordinária, dia 25. Obrigado a todos, a todas, e mais uma vez, obrigado, Cornélio. Boa noite.